Hoje a gente tem uma conversa um pouco mais técnica, né, sobre reconhecimento. Técnica no sentido de entrar em um pouco mais de conceitos psicológicos e conversar um pouco mais sobre os aspectos psi do que a gente vinha conversando, né? Então vamos direto ao assunto. Eu achei que ia ser uma tarefa fácil, mas quando eu comecei a preparar, tenho falado de mídia há algum tempo, mas é difícil porque é um autor complexo para variar. E a gente vai tentar trazer alguns traços centrais, né, e levantar algumas questões para a gente poder aprofundar um pouco mais no nosso bate-papo da sexta-feira. Então vamos lá, são as nossas aulas de 45 a 48, né? E a gente estava falando na semana anterior sobre o Axel Honneth, né? Eu fiz uma apresentação geral do Axel Honneth, bastante breve, falando das etapas da obra dele, né, e de como ele, de uma certa forma, retoma algumas questões psicológicas mais aprofundadas, né, para além da primeira e da segunda geração da teoria crítica. E com isso eu tentei apresentar um pouco das teorias psicológicas que estão na base da teoria do reconhecimento dele. Então a gente entendeu um pouquinho ah, como é que ele pensa algumas questões gerais em relação ao que a gente vinha vendo antes, né, em termos de direitos humanos, e ele entra especificamente no termo reconhecimento. Né? Ele não é o único, ele faz parte de um movimento não sistemático, né? Não é que esses autores se juntam, mas que eu chamo aí de filosofia do reconhecimento, de teorias do reconhecimento, e a dele é uma das que se destaca. Ele tem um caminho muito próprio, né? Dentro da teoria crítica da Escola de Frankfurt, de uma releitura de Hegel, e com base em duas grandes teorias psicológicas, né, para tentar fundamentar esses aspectos que ele vem trabalhando, que são a psicologia social do George Herbert Mead e a psicanálise das relações objetais, mais precisamente, ou com mais influência do psicanalista inglês, o Donald Winnicott. De uma forma geral, eu acho que ele nos interessa porque aqui a gente vai vendo, com o auxílio do Honneth, como é que se sustenta uma psicologia do reconhecimento, que a gente conversou na semana anterior, né? Então, a gente começa a construir isso mais diretamente com o Mead, que talvez nem todos tenham ouvido falar, né? Ou às vezes a gente ouvi falar superficialmente na minha graduação inteira. Eu acho que não ouvi falar do Mead, eu não prestei atenção, né? E depois eu fui descobrindo como diversos clássicos e autores importantes é, mencionam o Mead, né? Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre a psicologia social de George Herbert Mead e vai ser dividida em três partes, né? Esse primeiro vídeo eu devo fazer uma breve apresentação também do Mead, um pouco mais teórica, né? Não vou fazer muita fofoca sobre a vida dele, porque eu também não conheço tanto. A segunda parte é a psicologia social de Mead. Eu passei um texto para vocês do Francisco Teixeira Portugal, que está no Rumos e Percursos, e que é um texto já complexo, né, que ele apresenta algumas ideias centrais do Mead, mas a minha fala vai ser mais baseada no livro do Hans Joas sobre o Mead, né, que é uma leitura contemporânea do pensamento dele, né, a proposta que o Joas faz. E a última parte é Mead e as lutas por reconhecimento, e aí eu vou apresentar a leitura que o Honneth faz do Mead. Então acabou ficando complexo por isso, né? O Mead já é um autor em si complexo, depois eu vou falar do Joas falando dele, e depois do Honneth falando dele. Mas eu acho que com isso a gente consegue aprofundar um pouquinho mais o conceito de reconhecimento e os aspectos psicológicos imprescindíveis para entender, né? Então aquela ideia que eu falo desde o comecinho de que o reconhecimento é o fundamento, né, dos direitos humanos, o reconhecimento da dignidade é o fundamento dos direitos humanos, começa a ganhar mais substância psicológica talvez agora, né? Se já não ganhou alguma aí nesse percurso. Então vamos lá. Esse é o George Herbert Mead, que eu acho que já apresentei em algum momento. Meu bigode está quase igual dele já, né? Nascido em 1863 e falecido em 1931. Isso é interessante porque a gente vê ele é praticamente contemporâneo de Freud, né? Freud é de 1856 e morre em 1939.
viveu um bocado mais do que o Mead. Mas a produção do Mead é antiga, né? A gente já está quase, são 90 anos da morte de Mead, né? Quase um século depois da morte dele. Então é um autor datado, né? Um autor ali do final do século XIX, mas com boa parte da sua produção no comecinho do século XX, né? E aí realmente com mais de um século de produção. E um autor que tem influenciado muita gente em várias áreas e infelizmente pouco conhecido na psicologia, então por isso também é importante a gente falar dele. O George Herbert Mead, então, nasce nos Estados Unidos, né? Ele é estadunidense e isso acaba prejudicando um bocado ele, porque pela característica do pensamento dele, que é mais social, mais filosófico, ele foi esquecido das histórias oficiais da psicologia experimental estadunidense e que se tornaram meio que a história oficial como se fosse da psicologia toda. Então o Mead foi muito mais reconhecido na sociologia, nas ciências sociais, do que na psicologia. E como os alunos dele foram os que levaram as mensagens dele adiante, né? O principal livro dele é o Mente, Self e Sociedade, que a gente já tem em português, né? E que eu achava que não tinha, porque a versão brasileira é atribuída ao Charles Morris, que é o aluno dele que organiza, porque esse livro, na verdade, não foi ele que escreveu, são anotações das aulas dele, são várias anotações que eles juntam e constroem. E a forma como ele foi passado adiante por esses alunos acabou deixando ele um pouco de lado, né? Algumas das ideias dele foram absorvidas, mas essa galera não foi tão influente assim, e o mídia acaba sendo redescoberto, né, com muita força, e aí é realmente uma redescoberta que coloca no primeiro plano no mundo todo pelo Habermas, ali no final dos anos 60, começo dos anos 70. Né? E o Ioas, então, nos anos 80, tenta salvar o Mead, inclusive, do Habermas, né? Ou seja, ele diz que o Habermas faz um resgate genial do Mead, mas não esgota essas possibilidades, né? E o Mead tem muito mais a oferecer do que o Habermas consegue extrair do pensamento dele, e com isso o Hans Joas tem sido talvez o maior porta-voz do Mead, né? Ele edita as obras do Mead em alemão, e ele faz essa revisão do Mead nos anos 80 que me parece que é válida ainda hoje, e tenta colocar o Mead, né, representar o Mead na história da filosofia, das ciências sociais de uma forma mais completa. E com isso o Honneth acaba sendo influenciado pelo Joas, eles são muito próximos, e toma o Mead como a base, né, da sua tentativa de atualizar Hegel. Né? Então ele diria que se Hegel ficou só no campo da filosofia, o Mead consegue trazer isso para o campo da ciência, né? Especificamente dar uma sustentação mais forte para o argumento do reconhecimento, das lutas por reconhecimento. Né? E como eu acho que eu mencionei para vocês, recentemente, há menos de 10 anos, em torno de 2012, 2013, teve um evento internacional sobre Mead, né? Então o Ioas toma ele como principal autor das suas construções, é claro, com críticas, entendendo que Mead é um autor datado, mas ele se torna um referencial central para muitas coisas importantes. Acho que dentro da nossa perspectiva aqui, ele gera dois grandes movimentos de pensamento para as ciências sociais. O interacionismo simbólico, que está na base, como vocês viram aí, no capítulo que fala sobre a escola de Chicago, de uma microsociologia, né, de um cuidado com o cotidiano, com as interações, com a importância simbólica dessas interações. E no caso do Habermas e a atualidade da escola de Frankfurt, uma reconstrução do materialismo histórico, né, uma atualização de Marx a partir de Mead. Então isso o coloca num patamar muito diferenciado do que a recepção que ele teve na psicologia, né? Onde ele fica conhecido mais ou menos como um behaviorista social, que foi o nome que ele deu ao que ele fazia, que é o nome que o Charles Morris divulga, né? O Herbert Blumer chama de interacionismo simbólico, que o Mead fazia, e o Ioas acha que
é, ambos não fazem tanta justiça, e fala da intersubjetividade prática. A gente vai tentar entender isso um pouquinho melhor, né? Então, seguindo os slides aí, a primeira grande questão é que todo mundo fala, né? O Francis Portugal fala aí, e curiosamente ele não cita esse livro do Ewells, né? Não sei se ele teve acesso, e ele ainda fica uma leitura de alguma contribuição do Mead para a psicologia social, mas o Ewells apresenta um Mead muito mais amplo, né? E, portanto, é um pensador que supera as classificações de sociólogo, de filósofo e de psicólogo, né? Para a gente interessante porque ele tem uma incursão muito forte pela filosofia, né? E o que torna complexo apresentá-lo rapidamente, porque ele começa, né, ali no finalzinho do século XIX, com leituras muito sérias de Kant e de Hegel, feitas pelos filósofos estadunidenses, né? E ele vai estudar, né, entre 1888 e 1889, vejam só, né, ali 9, 10 anos depois que o... Tá avisando que o meu disco tá cheio. Que o Wundt funda o laboratório de psicologia experimental. Ele vai para o laboratório de Wundt, ele vai estudar com Wundt e também vai estudar em Berlim com Ebbinghaus, que é o grande opositor de Wundt, né, em termos experimentais e de mensuração das experiências psicológicas. E, por outro lado, ele estuda com Dilthey, que é um filósofo que se aproxima da psicologia e que pensa ciências humanas, né, em oposição às ciências naturais. Então ele está nesse embate, né, que o Wundt vivia, da psicologia experimental e da psicologia social, entre ciências experimentais, né, ciências da natureza e ciências humanas, e em Berlim ele revive isso com Ebbinghaus e com Dilthey, né? Inclusive ele foi orientado pelo Dilthey no trabalho que ele estava fazendo, em que ele questiona a ideia kantiana, a gente talvez fale um pouquinho mais disso, da constituição do espaço como uma categoria dada, né? Na forma como a gente classifica o mundo, consegue perceber o mundo, e traz essa ideia do espaço, do tempo, para uma construção a partir da ação humana, né? Então cada um vai construir o espaço e o tempo a partir das suas experiências, então não é algo dado, é construído, né? E ele começa a escrever isso e acaba abandonando porque eles chamam ele para assumir um cargo de professor nos Estados Unidos, acho que primeiro em Michigan, depois em Chicago, onde ele efetivamente vai passar a vida dele, né, o resto da vida dele. E então ele volta correndo da Alemanha para ganhar um dinheirinho da aula, né, e fazer a carreira dele. Então, depois que ele volta da Alemanha, ele passa a estudar Hegel com o John Dewey. O Dewey é o grande pragmatista, né, o grande teórico de Chicago, o grande filósofo. O Mead é menos conhecido do que ele, mas ambos eram muito próximos e um influenciava o pensamento do outro. E isso eu estou destacando, né, da história do Mead, porque a tese do Honneth é de que ele complementa o pensamento de Hegel, né? E isso faz muito sentido porque está documentado, né? O Hans Joas conseguiu documentar ali nos anos 80 o fato de que ele estudou Hegel antes de ir para a Alemanha e depois que ele volta da Alemanha, provavelmente pela vida toda, né? Então, em 1894, ele começa a lecionar na Universidade de Chicago. Quais são os temas fundamentais em Mead, segundo o Joas? Primeiro, ele é um pragmatista, tá? Ele faz parte desse movimento que a gente conhece muito pouco no Brasil, a gente tem muito preconceito em relação a ele, que é um movimento filosófico tipicamente estadunidense e que vem influenciando muito a teoria crítica desde Habermas e que vem influenciando inclusive autores que pensam a decolonialidade, que pensam a questão do racismo nos Estados Unidos, né? Eles retomam o pragmatismo. Então, os 4 grandes nomes do pragmatismo clássico são o Charles Sanders Peirce, o William James, o George Herbert Mead e o John Dewey. O que o Joas está tentando apresentar para a gente é o que há de comum entre eles, mas o que há de próprio do Mead. Então, as 2 primeiras características são comuns a todos os pragmatistas, a esses 4 pelo menos, né? E a terceira é exclusiva do Mead, e é isso que nos interessa. Então, a primeira ideia geral do pragmatismo, as perspectivas emancipatórias da racionalidade científica. Então, para eles,
fazer ciência, às vezes as pessoas juntam pragmatismo com positivismo, e isso é um erro, né, bastante grande. O pragmatismo tem uma outra ideia, né? O pragmatismo se centra na ciência, é um estudo da ciência, né? É uma defesa da racionalidade científica, porém a partir de perspectivas emancipatórias. Não é uma ciência desinteressada, como no positivismo, ou como o positivismo tenta de alguma forma construir, porque tem uma metafísica inerente, né? E, portanto, a neutralidade científica seria possível porque o progresso é esperado. Aqui não, né? A ideia é entender uma racionalidade que tenha uma função pragmática. Pragmática no sentido de uma vida ética, de uma vida boa. E com isso, pragma é muito próximo de praxis, né? E essa ideia, então, que está na base, né, de um cientificismo, não, né, de uma construção científica e racional de uma vida boa, de uma vida democrática. Isso é a base do pensamento pragmatista. E o segundo item, né, o pragmatismo briga muito com Descartes, com Kant, com o racionalismo de uma forma geral, mas eles não negam a existência da mente, mas sim que a mente não é uma substância e ela é um efeito do organismo, ou seja, a mente tem raiz no organismo, né? Então, os dualismos, em geral, são muito combatidos pelos pragmatistas. E o Mead parte dessas características comuns, constrói uma teoria da intersubjetividade, ou seja, a ideia de que o self, a noção de si mesmo, a noção de identidade, é originada socialmente. E essa é a grande contribuição do Mead. Né? O William James fica numa coisa ainda solipsista, essa palavra é bonita, né? Mas é algo muito voltado para o indivíduo, para os processos individuais, e o Mead dá esse salto qualitativo, né, de uma teoria da intersubjetividade que vai aproximá-lo de Hegel, que claramente diz que o indivíduo é resultado das relações sociais. Marx também vai dizer isso, e o Mead está ali no canto dele falando isso também, lá nos Estados Unidos, no comecinho do século XX. O que Freud mais ou menos fala, né, o que Vygotsky mais ou menos fala, mais ou menos aí na mesma época, mas Mead tem algo de original e de interessante que a gente já vai ver. Então, de onde vem esse pensamento, né, do Mead? De uma capacidade brilhante de juntar Darwin com Hegel, né? Ou seja, e alguma influência do Feuerbach. Eu não reli o capítulo, então tem essa anotação do Feuerbach ali, mas acredito que por conta de uma importância de uma antropologia e da comunicação e da linguagem, né? Ainda que Feuerbach não tenha conseguido pensar em ter subjetividade de uma forma tão rica quanto o próprio Marx, ou Hegel, ou Mead. Então, como é que ele consegue juntar tudo isso, né? As operações mentais seriam funções do organismo. Então, essa é a parte darwinista, né, digamos assim. Que é um darwinismo, como está logo aí embaixo, não instintivista, né? Não é que ele está querendo levar a coisa para o lado biológico, e também não é um darwinismo social, né? O Mead está muito distante disso. É a ideia de pensar que as operações mentais, né, essa construção de algo que ele vai chamar de mente, é uma função adaptativa do organismo, né? Só que isso nos seres humanos é muito diferente dos outros animais, e a gente já vai ver o porquê também. E, por outro lado, a influência hegeliana e feuerbachiana é a tentativa de sair da filosofia transcendental kantiana. O que significa isso? Por isso que eu digo que é difícil falar do Mead se não falar de outras coisas complexas. Mas basicamente a ideia de Kant é que existe algo de transcendental aos sentidos, à experiência dos sentidos, né? Esse sujeito transcendental parte de uma estética, né, de uma capacidade perceptiva. Estética aqui não é no sentido de beleza ou de teoria do belo, né, da estética enquanto estudo da arte ou do gosto,
mas é uma estética enquanto sensibilidade mesmo, percepção, sentidos, visão, olfato, tato, né? E em Kant, os sentidos têm uma organização baseada em categorias pré-existentes. Então a gente olha para o mundo com determinadas lentes que nos foram dadas de alguma forma, e é essa base comum, né, que é uma base meio transcendental, até num sentido mais pejorativo para alguns autores, né? Essa base da nossa percepção, que é também a base da nossa comunicação, que é o que possibilita que eu enxergue algo e me comunique com vocês, para Kant esse sujeito transcendental é algo inerente à razão humana que organiza as percepções, né? Que condiciona as percepções e organiza essas percepções. Para o Nietzsche isso é estranho, né? E ele está junto com os pragmatistas tentando superar isso, e a resposta dele é bem original e é revolucionária em termos teóricos, né? Concordemos ou não, muita gente importante toma o Nietzsche como referência para pensar essas questões. Então, citando uma frase do Ioas, eu não botei ano e página porque estou com pressa aqui, mas se vocês quiserem eu posso passar a referência direitinho e achar as páginas aqui. Mas diz ele o seguinte: vejam a importância que Ioas dá, né, para a obra do Nietzsche. O que não foi alcançado na tradição alemã é uma teoria da estrutura fundamental da sociabilidade humana que esteja baseada de forma aprofundada na intersubjetividade e não seja a priorista e transcendentalista, que seja não relativista, isso fundamente e seja consistente com os achados da ciência natural e social, né? Então, para ele, o Nietzsche encontra isso. Quando ele está falando da tradição alemã, ele está falando passando por Nietzsche, passando por Heidegger, por Husserl, né, pela fenomenologia, pelo existencialismo, inclusive pela escola de Frankfurt, né, e talvez com exceção do Habermas, mas ele faz algumas críticas ao Habermas. Eles tentaram resolver algumas questões e não conseguiram. Para ele, o Nietzsche resolve essas questões que a filosofia alemã coloca com profundidade, mas fica ali capengando ainda em torno ou do relativismo ou do transcendentalismo kantiano, né? Em novas versões, mas seria algo nesse sentido. Então, é isso, ele está dando uma importância bastante grande ao Nietzsche, né? E não só no campo da filosofia, né? Deixa eu só voltar aqui, é isso mesmo. Ele vai dizer que a teoria da ação do Nietzsche, né, que é essa saída, o Nietzsche sai do sujeito, de uma filosofia do sujeito, de uma filosofia da consciência, que é o que boa parte desses autores trabalham, para ir para uma filosofia da ação, né? E essa ideia de ir para uma teoria da ação supera também as teorias da ação do Weber e a teoria da praxis de Marx, né? Obviamente, Ioas é um seguidor de Nietzsche, né? E é um sociólogo bastante importante e bastante conhecedor de Weber e de Marx, e faz essa afirmação, né? Então vamos ver como é que ele trata essa questão, né? Diz ele aí: Nietzsche opôs ao sujeito transcendental de Kant a comunidade de seres humanos ativos e comunicativos. Então, primeira coisa, né? Aquilo que é meio abstrato em Kant, que fica aí numa razão abstrata, vai ser substituído por Nietzsche, não só por ele. O Peirce antes já falava de comunidade científica, né? Mas para o Nietzsche vai para a comunidade de seres humanos ativos e comunicativos. Então, ou seja, a consciência humana, que é o que Kant vai chamar dessa possibilidade de autorreflexão, essa noção de eu, que é o grande problema inicial do Nietzsche, a gente vai ver na segunda parte, não é o que produz a comunicação e a ação. Nietzsche inverte isso, e é justamente o fato de nós agirmos conjuntamente, né, e de nos comunicarmos que possibilita o surgimento do sujeito. Então, o que precede a nossa compreensão das coisas é a própria sociedade humana, é a própria cultura humana, né? Isso é bem interessante. E ele está se baseando em Darwin e Hegel para afirmar isso. Então, de acordo com a visão de Nietzsche, o conhecimento surge do engajamento prático dos membros da sociedade com um ambiente que eles devem remodelar
e da colaboração comunicativa e troca de opiniões entre eles. Então, ou seja, a divisão do trabalho, a cooperação, né, que é o que Marx toma como a base, né, o único pressuposto da filosofia, ele e Engels escrevem isso na ideologia alemã, é também o pressuposto do Mide, de uma certa forma. Só que o Mide não fala apenas do trabalho, ele fala também da comunicação. Então, a ação humana que remodela o ambiente, né, para a sobrevivência da espécie, né, para a sobrevivência humana, implica em trabalho e comunicação simultaneamente. Né? Então, essa é a grande sacada que o Mide vai construir para pensar a possibilidade da consciência, do psíquico. Né? Então, esse é um primeiro passo importante. E acho que já finalizando essa primeira parte, acho que esse é o último slide da primeira parte, o Mead escreveu em uma carta, não me lembro qual é o destinatário, porque para a gente não vai interessar muito, mas a afirmação dele nos interessa pelo que a gente discutiu sobre Piaget, Habermas, Kohlberg. Né? O Mead escreve para um colega: a psicologia do desenvolvimento moral na primeira infância é o mais importante de todos os campos de pesquisa. Então, como a moral surge na infância, né, na primeira infância, é o que move o pensamento de Mead. Então, ele não está preocupado só com a cognição, com essa capacidade que a gente tem de conhecer, que é o grande problema kantiano que ele tenta superar a partir de Wundt, de Darwin. Né? Ele está preocupado com o desenvolvimento moral. Né? Para a gente aqui, essa possibilidade de como os direitos humanos se constituem em nós. Né? Então, o Ioas vai fazer uma afirmação de que a teoria de Mead tem sérias fraquezas políticas, né? Ou seja, o Mead leu um Marx muito mal lido, né? Ele teve acesso, muito provavelmente, segundo o que o Ioas pôde constatar, né? no material que ele teve sobre Mead nas mãos, muito mais próximo, acho que do Kautsky. Acho que ele não chega a ler Marx diretamente, ele lê intérpretes de Marx, é um intérprete meio duvidoso, né? Pelo menos perdeu um pouco de credibilidade aí com a história, mas e uma certa ingenuidade democrática. Né? Então o Ioas reconhece essas fraquezas do Mead e diz que talvez, né, o caminho para superar isso, né, obviamente outros autores são muito melhores que o Mead nesse sentido, mas tomando ele como uma base epistêmica importante, seria interessante passar por Habermas, né, pela leitura que o Habermas faz, com muito mais consistência sociológica e filosófica nesse sentido, né, mas, como afirma o Ioas, essa junção Habermas e Mead é importante, só que o Habermas não esgotou as possibilidades em Mead. Então a gente entende que ele está tentando trazer essas possibilidades à tona e o Honneth desenvolve algo dessas possibilidades. Né? E por fim a noção de pragmatismo, né? que, que, eles, que ele traz, né? A partir do Mead e aproxima do materialismo histórico. Então, a ideia do pragmatismo, de uma forma geral, o projeto pragmatista, segundo o Ioas, é superar a separação entre a razão prática e a razão teórica. Essa, de novo, são dois termos kantianos, né? Não tem muito jeito de fugir disso. Mas a razão teórica é um pouco do que a gente estava falando, é a ideia de uma lógica perfeita, né? De uma construção teórica e lógica interessante, e a razão prática é quando Kant fala de imperativo categórico, que a gente já conversou antes, é a ideia de pensar isso que é o ser humano, não só teorizar, porque a teoria é contemplação, né? A gente olhar para o mundo e descrevê-lo. Mas a razão prática pensa justamente a vida prática, a ética, aquilo que a natureza não nos dá, porque são seres humanos que constroem, são eles que organizam a própria vida. Então, em Kant, isso está meio cindido, né? E o que o pragmatismo está dizendo assim, não dá para separar essas coisas. Teoria e prática, ou teoria e praxis, teoria e pragma, teoria e ética, não se separam. Né?
elas estão juntas, e a ideia é superar essa separação, né, epistemologicamente e, obviamente, na vida, né? Então, o pragmatismo não é só tomar como verdade aquilo que funciona, aquilo que é útil, é tomar como verdade aquilo que funciona para uma boa vida, né? Para uma vida justa, para uma vida igualitária. Tá? Então, o pragmatismo propõe uma primazia da praxis. Né? E este, como mostra o Ewers, é um dos princípios fundamentais do materialismo histórico, e por isso o Habermas escolhe o Mead como um autor central na reconstrução do materialismo histórico e capaz de não falar só da ação instrumental, mas de abordar a ação comunicativa com a mesma importância que o trabalho e a divisão do trabalho, a organização colaborativa do trabalho. Tá? Então, assim eu encerro esse nosso primeiro vídeo. Espero que tenha dado uma noção geral, né, para quem nunca ouviu falar do Mead, tá, pelo menos um posicionamento dele na história das ideias aí, para a gente entrar um pouquinho mais tecnicamente na teoria dele no próximo vídeo.